Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos hoje em Curitiba. O clima está melhor. Choveu bastante, mas nessa madrugada choveu menos. Estamos aqui nessa beira desse córrego, como sempre, né? Hoje mudei um pouco o ângulo da imagem. Mas eu quero fazer para vocês um convite. Vinde as águas. E o tema de hoje, né? Vamos usar essa Bíblia aqui, né? Que a gente sempre tem usado, que é a NTLH, né? Nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, né? Ó, NTLH. E o tema de hoje é concernente à avareza. Nós também chamamos esse termo de avareza de ganância, né? Uns falam ganância, outros falam avareza, né? Mas o que é a avareza e a ganância? Ainda somos gananciosos, somos avarentos? As pessoas pensam, olha, ciumento todo mundo sabe o que é. Ciumento, bravo, mentiroso, falador, fofoqueiro. Esses termos nós temos facilidade de identificar. Mas quando se fala, por exemplo, em avareza, ganância, é um termo, é um texto que nós temos uma certa dificuldade para falar dele, tá? Vamos fazer uma leitura hoje. Eu já marquei aqui na Bíblia com a pena de papagaio. Marquei aqui no livro de São Lucas, no capítulo 12. Vou chegar perto aqui para aumentar o áudio, né? Vamos fazer uma leitura, no capítulo 12 de São Lucas, do versículo 13 em diante, tá? Poucos versículos para nós ter uma base de leitura. E depois eu peço que vocês leiam o capítulo inteiro, analisem esse texto, tá bom? Não olhem pelo ambiente ou pela minha aparência. O importante é o texto e a mensagem que é passada nessa reflexão que a gente faz. 12, São Lucas, versículo 13. Aqui o título diz assim, aqui nessa Bíblia: O rico sem juízo. Mas talvez na sua Bíblia esteja com um título diferente. Versículo 13. Vamos logo para o texto. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, manda a meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo isto a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus continuou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda a colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros bem maiores. Maiores que estes ainda. E neles os guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Então direi para mim mesmo, na minha consciência: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus disse-lhe: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu esta parábola assim: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas não para Deus. Para Deus não são ricos. Vou colocar ali naquela sacola e nós vamos discorrer desse assunto. Muito bem. Avareza. A avareza ou a ganância. Como eu disse lá antes da leitura desse texto, a avareza ou a ganância é um tema que não é muitas vezes tocado no dia a dia.
quando a gente vai nas igrejas evangélicas ou nas renovações carismáticas. A avareza é um tema que muitas vezes não é tocado, e não simplesmente pelo desconhecimento do texto, mas também porque muitas igrejas, denominações e templos utilizam-se de uma teologia, uma teoria da prosperidade, em que eles tentam persuadir as pessoas a virem para as suas igrejas e seus templos, com o intuito de que ali naquela igreja ou naquele templo, Deus os abençoará e terão carros bons, casas, 2, 3 carros, 2, 3 propriedades, que as suas empresas vão prosperar, que Deus quer que você prospere. E ainda usam aqueles jargões, né? Aquelas frases de efeito, né? Motivacionais que os treinadores, né? De autoajuda, né? Utilizam nas suas palestras, os grandes palestrantes. Tipo, Deus é rei, você é filho do rei, filho de Deus, filho do rei. Lógico, você é um príncipe. Então, se você é filho do rei, é filho de Deus e Deus é o rei, você é príncipe, tem que viver como um príncipe aqui na terra. Gente, é bonito isso, né? É muito bonito, mas é mentira. Isso é mentira. Muitas vezes o evangelho, ele é deturpado com coisas muito bonitas. Coisas bem elaboradas, pregadas, preparadas, com o intuito de te amaciar o teu ego, mexer no teu emocional, falar aquilo que você quer escutar. E esse é o motivo porque muitas igrejas evangélicas, né, e algumas não evangélicas, geralmente não falam contra a ganância e contra a avareza. E quando a gente vai nesse Evangelho de São Lucas, da Bíblia Sagrada, nesta versão aqui, talvez a sua seja diferente, as palavras, mas o texto é o mesmo. O Senhor admoestando a não se preocupar com o dia da manhã. Tem passagens na Bíblia que até falam, né, comparam o lírio do campo com Salomão, as aves do céu que não plantam, e ainda diz que o dia de manhã, todos os dias futuros da nossa vida, tem suas próprias dificuldades, tem o seu próprio mal, sua própria luta. E por que é que as pessoas ainda continuam a fazer vista grossa para este texto do Senhor Jesus? Pelos motivos que eu expliquei agora há poucos minutos. Coisa de muito meio. Teologia da prosperidade. Essa praga, esse câncer que está invadindo a sua casa, as nossas casas e as igrejas evangélicas. Prometendo mundos e fundos através de uma fé cega, naquilo que se espera, mas não se vê, mas que se espera e se vê ao longo do tempo. Parece loucura? Parece doidura? Maluquice? E é. Tentam fazer do positivismo e daquela ideia do positivismo, tudo vai dar certo e você corre atrás do objetivo, como misturando isso com uma fé em Cristo. Isso não tem nada a ver com Cristo. Você procurar o bem da sua empresa, um crescimento da sua empresa, melhorar sua condição financeira, isso é seu, irmão, é seu, irmã. Isso é um particular seu da sua vida. Se você quiser assim, assim será. Se você tiver as condições necessárias, se o clima ajudar você, se o mercado financeiro te ajudar, se as tuas condições derem certo para você investir em determinado ramo, aí você vai ganhar dinheiro. Você comprará um terreno a mais, poderá alugar aquelas casas que tiverem no terreno para viver uma renda, poderá investir num banco, poderá comprar ouro, investir em dólar, ou no que você quiser. Qualquer investimento que te dê uma renda melhor do que você tem. Agora eu te pergunto, para quê? Se você ganhar aí 10 salários mais do que você ganha no mês, isso poderá escurecer um fio do seu cabelo, que já está ficando branco, ou você terá que comprar uma tinta para pintar. Isso fará com que o seu corpo, a sua estatura, aumente um palmo para cima, você cresça mais um palmo. Isso fará crescer dentes novos em você. Estou falando espiritualmente. As pessoas buscam aquilo que é prazeroso para essa vida como se não tivesse mais nada do outro lado da vida eterna. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas elas acreditam desacreditando, confiam desconfiando. Não, eu sou cristão e eu vou para a igreja e eu acredito na vida eterna e quero morar no céu. Mas caso não seja verdade, caso essa vida eterna seja
não seja verdade, porque ninguém voltou de lá, né? Então eu vou aproveitar aqui mesmo, porque daí eu não perdi meu tempo, né? Eu atiro para todos os lados e pegar, pegou. Gente, parece uma bobagem. Parece uma bobagem, mas muitas vezes o ateísmo, ele começa assim. Você começa a lançar dúvidas à sua fé e à sua doutrina, e essas dúvidas vão se reproduzindo, crescendo, e quando você olhar assim no macro, né, no maior, no espaço maior de visão, na cosmovisão, você tem muito mais dúvidas do que certezas. A avareza, a ganância. E você veja que nesse texto aqui, quando aquele jovem chega para o Senhor e fala assim: mestre, fala para o meu irmão, por favor, que divida a herança comigo. Por quê? Dá para entender o seguinte, dá para entender que aquele irmão que recebeu a herança, recebeu mais do que ele, ou um pedaço melhor, maior, ou talvez ele aprontou alguma coisa e o pai o deserdou. Mas também tem a questão, vamos dizer assim, histórica da época. Geralmente o filho primogênito herdava a maior parte das posses, quando não todas. Mas mesmo assim o Senhor chegou, e isso que ele era justo, hein? Isso que ele era justo. Falou assim: quem foi que me deu autoridade para fazer essa justiça entre vocês? Veja aqui que ele fala: quem foi que me deu essa autoridade? Ele está dizendo que nem o Deus Criador, pai dele, deu autoridade para ele para fazer isso. Porque isso são coisas desta terra. Mas as pessoas que querem mais, elas querem ganhar mais, elas querem buscar mais, e vão às igrejas pedir para Deus abençoar sua empresa, para que Deus prospere seu trabalho, para que Deus abençoe o seu gado, a sua lavoura, a sua loja de carros, até mesmo o seu camelozinho lá que vende o pastelzinho, o churrasquinho de gato, o espetinho. Deus não está nisso, gente. O Senhor falou: quem foi que me deu autoridade para isto? Ele lançou ainda essa pergunta: quem foi que me deu autoridade para isso? Deus não mandou em nenhum momento na missão de Jesus Cristo ele vir abençoar um povo. Pelo contrário, o Senhor disse assim: em meu nome sofrerão, serão perseguidos, expulsos das sinagogas, serão levados e arrastados aos tribunais da vida. E agora o povo quer que Deus o abençoe. E tem denominação aí que faz campanha para Deus abençoar, tem denominação aí que coloca Deus na parede, né? Senhor, eu determino. Você determina o quê? Ai, Senhor, eu te imploro. Não, implorar ainda tem. Entende que a pessoa está implorando mesmo. Mas esse desejo, essa petição, ela é justa? Ela é cristocêntrica? Ela é espiritual ou é só para essa vida? E tem religião que faz isso mesmo, vocês sabem. Fazem propósitos com dinheiro, para que Deus dê para ele uma quantidade de bênção, tem que dar uma quantidade de dinheiro. Tem que vender um carro, vender uma casa, dar 10% do que você ganha, 10% do que você vende. Às vezes 30% do que você ganha, 30% do que você vende. Conforme é o olho do tamanho do pastor, do ancião, do bispo, do padre ou do rabino, ali está o tamanho do seu bolso. E as pessoas vão nessa ideologia. Porque as pessoas são avarentas, por natureza. Veja o exemplo que algumas igrejas que são, vamos dizer assim, reformadas, religiões cristãs reformadas, que têm uma quantidade de valor a ser contribuído legalmente naquela doutrina deles, naquele estatuto deles, que você tem uma necessidade de mensalmente contribuir lá com, por exemplo, um dízimo para manter uma igreja, uma instituição, o salário do pastor, o que for. Pode perceber, essas igrejas estão vazias. Não porque muitas vezes esses líderes são corruptos. Não. É porque o povo tem amor ao dinheiro. O povo falou em dinheiro, o povo se apavora. Quer tocar alguém da igreja? Peça uma coleta. Quer tocar alguém da igreja? Peça uma contribuição. Peça uma ajuda para o pobre. Grave um vídeo, se você é um líder religioso, uma líder, uma irmã de oração, um irmão de oração. Grave um vídeo pedindo ajuda financeira para ajudar uma determinada família que você tem um propósito de ajudar, você não tem condição, mas quer fazer alguma coisa, começar um movimento para tentar sanar aquele problema. Grave um vídeo.
você verá que terá pouquíssimas visualizações. Ofertas lá, não sei se é a Pix ou a transferência, a TED, não importa como é que será a transferência desse dinheiro, serão esparcas. Não dará muitas vezes para cobrir o mínimo do mínimo da necessidade. Claro que existe a desconfiança. O povo realmente, naturalmente, é desconfiado. Mas a verdade é que o povo tem amor ao dinheiro. Tem amor àquilo que ele gosta. Não quer dividir. E vem sempre com a desculpa, né? Foi difícil de juntar, foi difícil de lutar para conseguir isso. E agora eu vou dar de graça para aquela irmã. Ela que trabalhe, ele que busque, ele que se esforce. Eu fiz faculdade tantos anos, e por que ele não fez faculdade? Ah, eu trabalhei, fiz curso técnico, trabalhei 25 anos numa empresa aí, 10 na outra. Por que ele não trabalhou? Ele foi trabalhar de servente pedreiro, ele foi trabalhar de pintor, ela foi trabalhar de doméstica. Ela perdeu o tempo dela. Olha como é que o povo pensa. E dentro de todas as raízes de amargura, de tristeza e de briga, está o dinheiro. E é por isso que o Senhor, ele fala da avareza e da ganância. As pessoas querem ganhar mais, poupar mais e ter mais. E acham que ter mais é para mostrar ao seu próximo que ela tem, é um sinal de que Deus o abençoou. Pobre, cego, miserável e nu. Esta minha versão que eu li para vocês, está ali na sacola, em cima da sacola, diz tolo. Mas tem versões que falam louco. A versão Ferreira de Almeida diz: louco, esta noite pedirei a tua alma. Louco, esta noite eu vou te buscar. Louco, tolo, esta noite morrerás. Não poderá gastar nada daquilo que você ganhou. Outros venderão tudo que você tem. Você não terá como gastar, usufruir. Busque um reino de excelência, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não vai comer, não vai destruir aquilo ali, onde a água não vai derreter, porque até a mais bela das madeiras das árvores, ao longo do tempo é destruído pela água. As pedras mais fortes e resistentes também são arredondadas e fragmentadas pela água e pela ação do tempo. Mas naquele local aonde nós iremos repousar e ter uma vida celestial, nada será destruído. Teremos uma vida incorruptível, um corpo incorruptível, uma vida eterna. E lá não vai entrar dinheiro, não vai entrar aquele dinheiro que você guarda no banco e não mostra para tua família, não vai entrar aquele dinheiro que você escondeu na latinha lá embaixo do colchão, embaixo daquele sofá velho, você encheu de cobertas em cima e botou lá no meio da almofada aquele dinheiro e escondeu para os filhos, para o marido não ver, para a mulher não ver. Não vai entrar isso aí. Vai entrar só aquilo que é puro, santo e verdadeiro e espiritual. Ganância, avareza. Dificilmente esses temas serão falados nas igrejas que você já frequentou ou frequenta. E se você lembra de alguma vez que o seu líder falou desse tema, você sabe que é pontual. São pouquíssimas e raras vezes. Tá certo? Bem, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu desenvolver nessa terra, para que você possa caminhar em espiritualidade e crescimento na fé do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir, tá bom? Aqui nesse local, onde a gente faz aquele convite, vinde a essas águas. Paz e graça a todos. Deus abençoe a todos.